Aliás, Ronald, daqui a pouco, aí perto de onde você e a Ana estão, aí perto do grupo Bandeirantes, Dória e Eduardo Leite vão se reunir, né? Terá uma reunião entre os dois. Ontem Eduardo já teve Leite, Moro, né? Já teve Moro. Eduardo Leite, que há pouco tempo recebeu o Moro. Dória conversando com o Moro. Agora Dória e Eduardo Leite vão conversar. Mas vamos falar um pouco de Supremo. Inclusive eu e o Ronald tínhamos até um tema relacionado ao Supremo. Indiretamente, uma decisão ou uma ausência de decisão no Congresso Nacional a respeito da possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. A gente fala disso. Fica como promessa, Ronald, de falarmos disso ainda hoje. Claro, lógico. Mas esse assunto que foi tratado várias vezes pelo Supremo, com idas e vindas, né? A prisão em segunda instância, pode, não pode, pode, não pode. E até que Gilmar Mendes mudou seu voto e disse não pode. E aí, eram 6-5, virou. Né? Virou 5-6. E decidiram então que não pode, não há essa possibilidade. O que antes era, repito, insisto, apenas possibilidade e não obrigatoriedade de prisão. Era uma possibilidade e o Gilmar usou um argumento pífio, que era o abuso que estava ocorrendo, né? Ou seja, uma subjetividade absolutamente incompatível com o voto no Supremo Tribunal Federal. Mas foi essa subjetividade que socorreu o Gilmar para tentar explicar sua mudança de voto. Bom, e falando em Supremo, o presidente da principal corte brasileira, Luiz Fux, ele foi aos Estados Unidos, participou de eventos ligados à área jurídica, ligados aos acordos internacionais, inclusive para respeito aos direitos humanos, e também, óbvio, concedeu entrevistas. E uma delas foi para o estado de São Paulo. Uma conversa com a Beatriz Bula, do estado de São Paulo. E nessa conversa, o Fux disse que, é até interessante, porque o texto usa o verbo garantir. Fux garante que a corte irá manter o respeito pelo Estado laico, tendo um ou mais ministros evangélicos na sua composição. Isso é porque o Bolsonaro disse que, se reeleito, porque nesse caso haverá a indicação para a sucessão do Lewandowski e da Rosa Weber. Então, o Bolsonaro disse que pode indicar mais 2 evangélicos. Bolsonaro disse isso, assim como quando falou em indicar um evangélico para a vaga do Marco Aurélio Melo, aquilo tem para o presidente da República a importância eleitoral, de acenar para uma parcela muito grande, significativa da população e, pois, do eleitorado. É isso. Por isso, tão cedo, né, ele faz mais acenos dizendo: se eu for reeleito, olha aí, há uma possibilidade de mais 2 evangélicos lá. É basicamente dizer: votem em mim, que haverá mais 2 lá. Não é? É um ato eleitoral. Não é uma convicção de que assim deve ser, de que é preciso que o Supremo receba mais juízes que tenham a formação evangélica e que professem a fé cristã. É um aceno político-eleitoral. Mas o impressionante é que isso acaba levando a perguntas como essa, né? Se está garantida a consideração, a deferência, a laicidade do Estado. E é lamentável que esse assunto seja tratado de maneira
tão vulgar e haja tanta ignorância em relação ao que é Estado laico. E é impressionante como gente que teve a oportunidade de ler bastante ao longo da vida, tanto que tem diploma universitário, lida com uma profissão que exige que a leitura seja um hábito permanente, no caso, o jornalismo, de fato, acredite e berre e fale que é uma ameaça ao Estado laico. Então, seria interessante que antes de afirmarem essas baboseiras, que parassem para estudar um pouco a respeito do Estado laico. Do que é, do que representa, do que significa. Qual é a ideia por trás desse conceito tão caro para muitos, mas muitos falam tanto do Estado laico e nem sabem o que é. E muito importante que ela tenha feito essa pergunta, Beatriz Bula, porque com essa promessa do Bolsonaro, é claro que a fogueira é reacesa, não é? É reacesa, ou seja, olha, o Estado laico está em perigo e não sei o quê. Então a pergunta foi pertinente, porque traz mais uma resposta àqueles que insistem em desinformar, em espalhar lorotas, baboseiras, mentiras. Alguns, porque desinformados, acreditam na nova desinformação que recebem. Acreditam na fantasia que foi criada ao redor. Outros não. Outros fazem isso por convicção. Não é? É a ideia daquilo que falamos outro dia, os alemães chamam de guerra cultural. Em alemão a expressão soa muito melhor porque é uma palavra só. E que vem lá dos tempos exatamente de confrontos religiosos entre católicos e protestantes. Aliás, assunto abordado de maneira genial pelo Max Weber, lá no Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Brilhante. Abordagem definitiva a respeito do assunto. Então, o Estado laico faz parte dessa guerra cultural lá ocorrida. Estado laico era uma reivindicação primária, de primeira hora, da Reforma Protestante, que tinha esse nome de Reforma, porque inicialmente era o que Lutero e os que o acompanhavam queriam, uma reforma no catolicismo. Por isso veio o nome Reforma. Mas, na verdade, não era para ser uma reforma. Lutero não havia enxergado isso, seus colaboradores, eles acreditavam numa reforma. A reforma não era para acontecer. Era um momento histórico da ruptura. E naquele tempo, o Estado, o rei, era um período de monarquias, né? O soberano e o clero estavam diretamente ligados, vinculados. Clero católico. Então, uma das reivindicações dos protestantes era que o Estado não impusesse uma religião aos súditos, não obrigasse a todos a confissão da mesma fé, mas que houvesse a liberdade de cada um seguir a sua fé. Essa era uma reivindicação da Reforma Protestante, que depois virou uma revolução, uma ruptura. Virou guerra, inclusive. Inclusive, não só com armas, né, com espadas, e escudos e flechas, e dardos, mas também
uma guerra cultural muito mais complexa, muito mais duradoura. Mas o Estado laico, a ideia do Estado laico era essa. Estado laico não é Estado ateu. Estado laico é a liberdade da crença. E o Estado, dada a maioria da população, dada a tradição daquela sociedade, dada a formação histórica, econômica, política, social e cultural daquela sociedade, o Estado pode ter nas suas dependências símbolos daquilo que é a representação da fé da maioria absoluta. Ou da imensa maioria. O que não pode é impor a religião oficial. Atenção, súditos, ou, na República, atenção, cidadãos. Todos estão obrigados a seguirem esta liturgia, esses dogmas, esses princípios da religião A ou da religião B. Então foi uma luta pela liberdade. Não foi uma luta pelo desaparecimento da fé na sociedade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essa gente, é bom lembrar, produziu tais mudanças históricas, inclusive o racionalismo, Descartes, é uma derivação disso. É uma derivação da reforma. A opção de muitas sociedades europeias, a opção majoritária por ciências econômicas, matemática, física, química, é uma derivação da reforma. Enquanto o grupo católico tendia ao estudo daquilo que depois foi chamado de ciências humanas. Não é? Então, a revolução ela se desencadeou e se espalhou em diversos aspectos. E a liberdade era essencial. Só que, claro, também depois, em alguns estados protestantes, também houve a tentativa de se impor à religião oficial. Isso acontece com os anglicanos, por isso até a grande migração para os Estados Unidos dos puritanos, né, que se sentiam perseguidos pelos anglicanos. Isso tem a ver com a grande luta do filósofo cristão Kierkegaard para que o luteranismo não fosse imposto aos dinamarqueses. Ele era cristão, mas ele seguia o princípio básico, a liberdade. Não pode haver, até porque religião de Estado é uma negação dos princípios cristãos. Porque Cristo não veio defender a formação de governos que executassem suas ideias. Pelo contrário, ele disse: eu venci o mundo. Ele não disse: eu vim reformar o mundo. Eu venci o mundo. E o Estado laico é isso. Estado laico é a liberdade de as pessoas terem sua fé. E de um Estado não impor a elas uma religião e um clero. Esse clero aqui vai predominar e vai comandar a vida espiritual da sociedade. Foi contra isso que os protestantes lutaram também. E claro, dentro do próprio protestantismo, é bom lembrar que o único momento em que a monarquia desaparece da Inglaterra é com Cromwell, um calvinista. Um calvinista que estabelece um Estado calvinista. Assim como a Suíça com as ideias de cantões eram as cidades, né? As cidades tinham autoridades absolutamente autônomas. E Calvino foi governante em Genebra e estabeleceu leis que ele considerava as mais adequadas, por aceitação da sociedade. Não ficou nada, né?
Genebra hoje, a Suíça hoje está numa decadência espiritual e moral notável. Uma decadência notável. Então é isso que é Estado laico. Mas ficam, ou por ignorância, ou porque querem fazer essa guerrinha cultural de quinta categoria, associar o André Mendonça a um perigo à ideia de Estado laico. Não tem nenhuma relação. E é isso que o Fux, perguntado, respondeu. O Fux falou, não, nada a ver. Ele vai ser um juiz, ele vai olhar para a Constituição, como aliás ele disse. Não é? Ele é obrigado a isso. É uma questão de compromisso moral, é questão de honestidade. Ele está lá para defender a Constituição e para aplicar a Constituição nos julgamentos. Se ele não gosta da Constituição, se ele não acredita nela, ele não deveria candidatar-se a guardião dessa Constituição. Não é? Ele poderia simplesmente dizer não. Não é esse o meu papel na sociedade é outro. Nada tem a ver com a Constituição. Se ele aceitou a indicação do Bolsonaro e passou pelo crivo do Senado, é uma questão de honestidade ele julgar de acordo com a Constituição. Mas essas pessoas não parecem preocupadas com as violações à Constituição que ocorrem no Supremo. Até porque o Supremo brasileiro tem hoje a importação. Voltamos a um estágio de colonizados, né? Colonizados intelectuais. O jornalismo brasileiro, aliás, tem reproduzido o jornalismo dos Estados Unidos, até nas expressões, né? Até na linha de raciocínio dos textos. É um negócio constrangedor. E também nas ideias. Aí não é só constrangedor, é lamentável, porque hoje as grandes corporações do jornalismo americano trabalham contra a liberdade, trabalham contra a democracia nos Estados Unidos. É isso. Aliás, parênteses, outro dia teve uma reunião do pessoal da Casa Branca com gente do New York Times, da NBC, da CNN, do Washington Post, para que eles divulguem com mais simpatia o governo Biden. E aí começaram a surgir textos ridículos ao extremo de que a imprensa tratava o Trump melhor do que trata o Biden. O que é uma mentira deslavada. Até porque os grandes veículos corporativos da imprensa americana, eles fazem da defesa do governo Biden, não pelo Biden, né? Mas pelo aquilo que está atrás do Biden, eles fazem dessa defesa um princípio de panfleto. Por isso viraram panfletos, deixaram de ser jornais, emissoras de televisão sérias, viraram veículos panfletários. E no Brasil há uma cópia disso. As sucursais dessa linha de pensamento, que lá chega a defender abertamente a censura ao pensamento diferente. Os que pensam de outra maneira daquela que prevalece na redação do New York Times, do Washington Post, da NBC, da CNN, segundo o New York Times, devem ser censurados. E quando isso acontece na imprensa, que foi símbolo de liberdade de imprensa ao longo da história, ao longo dos últimos 2 séculos, é porque é um ataque à liberdade, ao Estado de Direito e à democracia nos Estados Unidos, o que parecia inimaginável. Então aqui há essas cópias, e também no Supremo, porque no Supremo dos Estados Unidos, na Suprema Corte, há um debate sobre a Constituição. Para a maioria, hoje a maioria na Suprema Corte, o pensamento que levou aos 7 artigos que compõem a Constituição dos Estados Unidos, esse pensamento deve prevalecer. Portanto, não se trata apenas de manter os 7 artigos, mas de defender a ideia, o espírito que levou àqueles 7 artigos. Outros que são minoria hoje, porque isso varia, claro, outros que são minoria defendem a adaptação dos 7 artigos à nova realidade, aos novos tempos, às novas reivindicações sociais. Não percebem
que aquela Constituição só dura porque ela tem princípios. A nossa não é assim. A nossa ela é datada, porque ela abraça tantas coisas que muitas delas vão se tornando obsoletas, anacrônicas. Tem data de vencimento. A sociedade se transforma e muitos dos artigos de cada Constituição brasileira, muitos vão se tornando incompatíveis com a realidade. Lá não, você tem 7 princípios, 7. E as emendas. Então, aqui também há esse debate. O Barroso, por exemplo, aquele que diz que quer levar a sociedade em direção à verdade, o iluminado, ele já usou um habeas corpus para legislar sobre aborto, por exemplo. E aí tá tudo bem. Aí tá tudo bem. Silêncio. Aí não há nenhum risco, nenhum perigo à Constituição. Um juiz do Supremo legislando num julgamento de habeas corpus. Mas aí, se aparece lá um cristão, e há vários lá, hein? Há vários. Só que de outra denominação, há católicos lá. E agora há um presbiteriano, se não me engano é presbiteriano, o André Mendonça. Qual o problema? Ele está lá para julgar de acordo com a Constituição. E os outros também exijam isso de todos. Dele, André Mendonça, que assumiu o compromisso, e não é que assumiu porque é bonzinho, assumiu porque tem de assumir o compromisso de defender a Constituição e julgar de acordo com a Constituição, porque essa é a obrigação dele. Ele será pago para isso. E os outros 10 são pagos para isso. Então, quando qualquer um deles, usando a subjetividade, a leitura novidadeira, altera o texto e o princípio constitucional, isso deve ser cobrado. Ô chapa, você é pago e bem pago para defender a Constituição, não para reescrevê-la. Você não é constituinte, você não é nem congressista. Você é um defensor, alguém que julga sempre em defesa da Constituição. Pode derrubar uma lei, dizendo, opa, essa lei é incompatível com a Constituição. Então o Fux disse o óbvio que não, que está tudo certo e que não haverá qualquer risco. Mas o problema dessa gente não é com o André Mendonça. Mas sigamos. O Fux também disse que falou dessa lista de 8 países latino-americanos, né, que estão fora lá daquilo que o Biden resolveu reunir numa reunião de democracias, e falou da democracia como princípio dos tribunais. Inclusive dizendo que todos podem ficar tranquilos que o governo brasileiro será instado a seguir os acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. E que o Supremo não corre riscos, e que não há o risco de a Suprema Corte ser um puxadinho do Executivo, ser comandada de fora pelo Executivo. Muito bom, Fux. Mas também, vale ressaltar, os outros poderes não são subalternos do Supremo. O Executivo e o Legislativo não são subalternos. Não estão abaixo do Supremo. Não podem estar acima. Se estiverem acima do Supremo, o Estado de Direito vai para a cucuia, vai para o beleléu. Mas não podem estar abaixo do Supremo. O Supremo não é um poder superior aos outros dois.
O judiciário não é um poder superior a executivo e legislativo. A ideia é independentes e harmônicos. A harmonia é ocasional. Ela é idealizada muito mais do que realizada. A independência não. A independência é uma exigência do judiciário. O judiciário tem de ser independente, não pode ser comandado pelo executivo, mas o executivo e o legislativo não podem ser comandados pelo judiciário. E o Supremo não pode tornar-se, como tem acontecido informalmente, no Leviatã. Aquele que diz é assim e não há discussão. Que se cumpra o que o Supremo decidiu. Dito isso, só voltando ao André Mendonça, o problema não é com o André Mendonça. De alguns sim, mas é uma coisa ocasional, política, o que é normal. Ah, indicado pelo Bolsonaro, não gosto do Bolsonaro, então sou contra. Isso é normal. Isso não é o problema. Mas aqueles que apostam na ideia de uma guerra cultural, aquela expressão alemã, que tratava exatamente de guerras religiosas, o problema deles não é com André Mendonça. O problema deles nem é com religião. Não é. Ora, os outros ministros que lá estão têm religião. A maioria é católica. O problema deles não é com o cristianismo institucional. Não é. O problema deles é com o sujeito. Com um cara. Esse cara é um problema para o mundo. É o mesmo cara que disse o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. O mesmo que disse bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas ele diz aos que são perseguidos e injuriados por causa dele: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E por fim, esse mesmo sujeito, ele é o que incomoda, ele é o odiado, né? Em outro livro, esses trechos que lemos aqui estão registrados em Mateus, mas em João, ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ronald. Bandeirantes acontece e o editorial de abertura, como você já sabe, vira podcast já lá no site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br, e você pode, além de baixar, pode acompanhar diariamente o podcast Entendendo a Notícia nos principais agregadores à disposição. Rede Bandeirantes de Rádio.